Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos. Hoje é sábado, dia 5 de fevereiro de 2022. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que o segundo verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e para pesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdo para Direito, eu, Eliel Queiroz, e minha companheira de rádio, Marilza de Andrade. Hoje temos a honra de receber o nosso programa do Conteúdo para Direito, o professor Laênio Losch, é voluntário da Conscienciologia desde 1990, pesquisador do tema da PROEX desde 1993, com vários artigos publicados, um dos fundadores da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, um dos fundadores do GreenVex, Grupo de Inversores Existenciais, foi secretário-geral da APEX e do CIAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, coordenou a editora, distribuidora e livraria do IPC, criador, dentre outros, dos cursos Balanço Existencial, Identificação das Diretrizes da PROEX e Autogestão Existencial. Profissionalmente, é fundador e diretor do Livre Pensamento, especialista em didática e metodologia do ensino, professor universitário, conferencista sobre pensamento crítico e habilidades cognitivas em diversos estados do Brasil e exterior. O tema de hoje é as leis da PROEX e a paradireitologia. Seja muito bem-vindo, professor Laênio Losch, e agora eu passo para a minha amiga Marilza de Andrade. Bom dia, professor Laênio Losch. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, é um prazer muito grande recebê-lo. E gostaria que você também desse bom dia aos nossos queridos ouvintes que nos prestigia todos os sábados às 11 horas da manhã pela RCI. Bom dia, Marilza, bom dia, Eliel, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Para mim é uma satisfação muito grande, fico honrado pelo convite e um prazer de estar aqui podendo trocar algumas ideias sobre a temática ou a relação entre PROEX e Paradireito. Então, acho que vai ser bem rico, para mim é uma satisfação muito grande. Com certeza, professor. Então, vamos começar o nosso ping-pong. Aliás, os ouvintes da RCI já conhecem bem o professor Laênio Losch, né? Que ele já participou, ele já manteve um programa sobre PROEX aqui, né, professor? Na verdade, esse programa, ele continua, quem apresenta é o André Chataloff. Eu já participei no programa como entrevistado, mas é o Chataloff, professor André Chataloff, que faz esse programa Projeto de Vida, que é sobre programação existencial. Isso. Que dia está acontecendo? Também aos sábados. Também aos sábados. Também aos sábados. Ótimo. Então vamos ao nosso ping-pong, professor. Quais são as leis da PROEX? Dentre essas leis, existe alguma lei de obrigatoriedade maior? Olha, há muito tempo, quando o professor Valdo lançou, inclusive, o Manual da PROEX, um livro que ele publicou em 1997, ele já tratava das 14 leis racionais da PROEX. Bom, o conceito de lei, a gente tem aí pelo menos pode fazer duas acepções. Uma acepção ligada mais à noção do direito, e aí no nosso contexto aqui o paradireito, que seria aquela ideia de norma que regula a relação entre as pessoas, a conduta, o comportamento das pessoas, em termos de paradigma consciencial, aquelas normas, ou a lei seria aquelas normas
do ponto de vista evolutivo, né, que regulam as nossas condutas do ponto de vista evolutivo. Mas uma outra acepção de lei é no aspecto mais de abordagem científica, né, dentro da ciência, de uma forma geral, uma relação constante entre fenômenos, né? Então, essa é a ideia de lei, por exemplo, as leis de Newton, né, que são as leis da mecânica e outras mais. Então, a lei, por exemplo, do darwinismo, né, da evolução das espécies, do ponto de vista da biologia. Então, essa lei, essa acepção, ela diz respeito justamente a um padrão, uma constância entre dois ou mais fenômenos. Quando a gente fala de leis racionais da PROEX, em alguns aspectos a gente pode entender esse aspecto do direito, do paradireito, algo que foi legislado, mas também a gente pode ver com características da lei científica, algumas propriedades que toda PROEX tem. Então, por exemplo, lei da adaptabilidade. O que significa ela? Toda PROEX ela é adaptável ao contexto de execução, de realização. A PROEX ela é um planejamento da vida, considerando promover a evolução da pessoa e de outras, mas não é um planejamento rígido, 100% rígido. Ela possui uma certa flexibilidade. É claro que não é uma flexibilidade total, senão ela acaba perdendo a sua essência, o seu conteúdo. Mas há um ajuste possível. Então, é a questão que se fala da adaptabilidade. Um outro tipo de lei, dessas 14 leis racionais da PROEX, a questão da cosmoética. Cosmoeticidade. Toda programação existencial ela é cosmoética. Uma outra, execuibilidade. Toda PROEX ela é execuível. Ninguém recebe uma PROEX ou planeja uma programação existencial que não possa realizar, que não possa executar. Outra, intransferibilidade. Não é possível delegar a sua PROEX para outra pessoa. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, Marilza, a gente pode ver, porque quando se coloca as leis racionais, a gente pode entender, mais até por essa acepção da ciência, né, em relação de fenômenos ou propriedades constantes, do que propriamente uma lei que foi escrita, legislada. Mas aí vai depender de como a pessoa queira interpretar. Então, essas seriam algumas. Agora, a pergunta de se há uma obrigatoriedade maior entre essas leis, eu não saberia responder. Eu não vejo que há uma lei que é mais forte do que outra dentro dessa condição. São características da PROEX, falando em termos da PROEX, e toda a PROEX teria igual. Então, por exemplo, toda PROEX ela é execuível, toda PROEX ela é cosmoética, não há uma confrontação em algumas circunstâncias que vai fazer com que uma seja superior à outra, como existe no próprio direito, né? Conflito de normas. Mas, tá? Professor, a nossa segunda pergunta, inclusive, é o seguinte: o que é obrigação evolutiva? Perfeito. Se é obrigação, se a pessoa se obriga, eu sei que tem a né, voluntariedade para fazer aquilo, né? Para fazer alguma coisa dentro do processo do voluntariado e tudo. Então, o que é a obrigação evolutiva? Aí depois também a gente quer saber, a obrigação evolutiva é referente à CONSIM ou à CONSIEX? Legal. Fazendo o link com a pergunta anterior que você tinha feito, se havia uma obrigatoriedade maior, né? Eu estava justamente respondendo se havia, então, uma hierarquização entre as leis. Isso, então, a minha resposta ideia. é que, nesse sentido, não. A meu ver, não. Mas uma lei, ela tem a noção íncita, cada lei em si, de que a pessoa tem uma obrigação de cumpri-la. E aí a ideia de obrigação evolutiva. Vamos entender, então, que essa a sua segunda pergunta, o que vem a ser obrigação evolutiva? A gente pode entender como a vinculação, obrigação evolutiva é a vinculação entre consciências do ponto de vista de natureza kármica, paradireitológica, cosmoética, na qual, nessa vinculação, uma consciência se submete a dar ou fazer ou não fazer algo para outra em benefício da evolução.
Vou repetir. A obrigação evolutiva é uma vinculação entre consciências na qual, de natureza, né, de natureza parajurídica, cosmoética, kármica, na qual uma consciência se submete a fazer, a dar ou não fazer algo em prol de outra consciência. Essa que se submete a fazer, a gente poderia fazer a leitura como devedora, e a outra como credora. Então, isso é que caracteriza a ideia de obrigação evolutiva. Nessa linha do que você perguntou, se pode ser entre consim, né, e consciex, como é que é, esse vínculo de obrigação evolutiva pode se dar entre consim e consim, entre consim e consciex, entre consciex e consciex. Então, ela pode se aplicar a qualquer relação entre consciências. Tá? E o que tem a ver, então, essa obrigação evolutiva e o para-dever do intermissivista? Qual é a ligação aí? A noção de para-dever, em muitas situações, pode ser entendida como sinônimo de obrigação evolutiva, né? Obrigação evolutiva e o para-dever. Em algumas circunstâncias, não é sempre, porque, a meu ver, tá, da forma como eu entendo, e é claro que isso não estamos falando aqui de um conceito de uma ciência exata. Fechado, um conceito fechado, né? O conceito mais amplo é da obrigação evolutiva, na qual um tipo de obrigação seria o para-dever, na acepção que eu prefiro adotar, porque o para-dever você pode ver como algumas obrigações que são mais amplas, do ponto de vista da relação da consciência com o maximecanismo evolutivo. Eu vejo dessa forma. Agora, então, é um tipo de obrigação, mas nem toda obrigação evolutiva seria essa noção de para-dever. Tá? Por exemplo, na hora que eu estabeleço um acordo com você ou com o Eliel, eu estabeleço que eu assumo um certo compromisso, que eu vou fazer algo, eu tenho uma obrigação a partir de agora. E, por outro lado, você também deve fazer, se é um acordo, você deve fazer alguma coisa que você também passou a ter uma obrigação comigo. Então, nesse sentido, eu não usaria um para-dever. O para-dever ele é constante e ele já antecede esse nosso acordo, entende? Então, é só uma acepção. Eu viria dessa forma, eu faria essa distinção. Então, em resumo, todo para-dever é uma para-obrigação, mas nem toda para-obrigação é um para-dever. O que caracteriza o para-dever é aquela obrigação, eu colocaria mais generalizada, em que a pessoa tem uma obrigação em relação ao maximecanismo, ou seja, em relação à coletividade. Seria mais isso. A policarmalidade, né? Entra aí a policarmalidade. Ok, professor, muito boa a sua explicação. E, professor, e a lei do livre-arbítrio, como fica com a obrigação evolutiva? Excelente pergunta. Eu quero explicar o seguinte, antes que você comece a falar, professor. Tem uma pensata do professor, no Lexo de Orto Pensata, que diz o seguinte: o maior uso do livre-arbítrio é abrir mão dele. Você deve conhecer, lógico, né? Sim. Então, como fica isso tudo aí? Essa pensata que você acabou de trazer vai muito na linha do que eu vejo aqui para responder para você a pergunta. Vou pegar um conceito dentro da ética, né, do estudo da ética, na ciência convencional, e a gente, com paradigma consciencial, a gente pode expandir. Um dos elementos, um dos conceitos que se trabalha em ética é a noção de obrigatoriedade ética. Mas isso é meio que um paradoxo, né? É o chamado paradoxo da obrigatoriedade. E aí, com o paradigma nosso, eu falo paradoxo da obrigatoriedade cosmoética. Por que um paradoxo? Porque quando a gente fala em termos de ética e também cosmoética, a pessoa, para ser julgada, se ela agiu de maneira cosmoética ou não, ela tem que ter tido opção, possibilidade de escolha. Se a pessoa não teve possibilidade de escolha, ela não pode ser julgada do ponto de vista cosmoético.
Então, duas variáveis são fundamentais: ter liberdade de escolha, de decisão, de ação, e ter consciência do que está fazendo, né? São os 2 critérios de avaliação moral. Ora, quando se fala de ética e de cosmoética, se você tem 5 opções, 4 são anticosmoéticas e uma é a cosmoética, você, em tese, é obrigado a optar pelaquela que é cosmoética. Ora, mas aí você cria um paradoxo, porque se de um lado você fala que a pessoa tem que ter liberdade de escolha, e do outro você está falando que ela tem obrigação, não é possível, né? Como é que você resolve isso? Como é que você resolve esse paradoxo ou uma aparente contradição? Porque quem diminui a própria liberdade é o indivíduo que o escolhe. Indivíduo. E tem a ver justamente com isso. É ele que abre mão. Olha o que o professor Valdo escreveu, né? Ele abre mão do livre-arbítrio. Por quê? Mas ele tem essa opção de escolha. Então, quando eu tenho 5 alternativas e só tenho uma que é cosmoética e eu me sinto obrigado a optar por ela, eu é que estou decidindo isso. Então, eu mesmo reduzo a minha liberdade. Assim eu resolvo o paradoxo da obrigatoriedade cosmoética. O mesmo se dá, então, nessa condição. Você tem aquela obrigação, você que reduz o seu livre-arbítrio para seguir de acordo com aquela obrigação. E tem um outro aspecto que, a partir de decisões erradas, por exemplo, anticosmoéticas, você tem um mecanismo dentro, uma das regras de funcionamento do maxi-mecanismo evolutivo, que é a regulação pelas consequências dos nossos atos. E como se dá essa regulação pelas consequências? É a lei do karma, a lei da ação e reação. Então, professor, nós vamos agora para a nossa pensata. Depois, se o senhor quiser, o senhor inclui isso. Pode ser? Pode, claro. Nós vamos fazer a leitura e o senhor comenta depois? Pode ser. Uhum. Nós vamos ter nosso intervalo. Se não der tempo, o senhor vai comentar depois do intervalo, ok? Tá ok. Então, tá bom. Então, vamos para a nossa primeira pensata de hoje. Nenhum princípio do paradireito escraviza a liberdade da consciência. Lexo de Orto Pensata, da primeira edição, Epígrafe para Direito, página 1216. Vamos entrar, então, com o comercial e usamos esses minutinhos no segundo tempo, tá bom? Ok. Então, vamos agora, né, a uma pausa para os nossos comerciais. E você que está aí nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, Face sempre RCI e YouTube da Paradireitologia. Lembrando sempre que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar, então, o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Vamos dar, então, prosseguimento ao nosso bate-papo com o nosso entrevistado, professor Laene Losch. E aí, Marilza, é com você. Oi, professor Laene. Vamos voltar à nossa pensata, né? Eu vou ler novamente para o senhor refrescar aí os seus comentários. Nenhum princípio do paradireito escraviza a liberdade da consciência. Lexo de Orto Pensata, primeira edição, Epígrafe para Direito, página 1216. Professor, os comentários. Eu acho que isso é uma condição fundamental, né? Não pode haver subjugação de uma consciência sobre a outra, né? Então, esse aí já elimina qualquer possibilidade. Se pensar uma regra, um princípio, uma norma que vá, de alguma forma, subjugar uma consciência perante outra, isso está errado. Já estaria em contraposição a essa condição que você acabou de ler. Então, mostra o valor que tem da liberdade, né? Da consciência ter a sua liberdade. E, na verdade, quem acaba tirando a própria liberdade mesmo é a própria consciência. Dentro do mecanismo evolutivo, daí que tem a ver justamente com a sua última pergunta, o livre-arbítrio, é justamente a partir do momento que ela toma decisões erradas, aquilo vai trazer consequências da mesma natureza e aquilo reduz o campo dela de manifestação.
a partir do momento que ela toma decisões certas do ponto de vista evolutivo, aquilo amplia o seu campo de atuação ou de manifestação. Então, esse sim é um mecanismo que regula a liberdade da pessoa a partir dos seus próprios comportamentos, pensenes, né, pensamentos, sentimentos, energias, da sua própria atuação. Ok, professor, muito obrigada. Eu agora passo o segundo bloco para o professor Eliel continuar com a sua entrevista. Obrigado, Marilza. Professor Laino Losch, para a gente começar esse segundo bloco, como que é, né, ou qual a relação da obrigação evolutiva, PROEX e para dever? Como que essas três partes se alinham? Você poderia explanar? Primeiro, o tema obrigação evolutiva, ele é uma ponte entre as especialidades do paradireito e da proexologia. Se a gente pensar no paradireito, né, a obrigação evolutiva ela é a base do vínculo consciencial paradireitológico e também do vínculo kármico. Ela é a base, está ali, é o núcleo da obrigação. A obrigação evolutiva ela é o núcleo desse vínculo consciencial paradireitológico. E na questão da proexis, a obrigação evolutiva ela é o principal determinante do conteúdo de uma proexis. E aí é que começa a responder a sua pergunta. Por que ela é o principal determinante do conteúdo de uma proexis? Primeiro vamos dar um passo anterior, né? Entender o que é um conteúdo de uma proexis. Cada proexis ela é única, mas a gente pode enxergar uma estrutura padrão em todas as proexis. Dois elementos ou dois componentes são básicos em qualquer proexis. Um conjunto de objetivos para aquela vida e um conjunto de estratégias que permitem realizar esses objetivos. Então, de uma maneira muito simplificada, a gente pode falar que toda programação existencial, a minha, a sua, a da Marilza, a dos nossos ouvintes, toda a proexis, independente de qual for, vai ter um conjunto de objetivos evolutivos, existenciais, e um conjunto de estratégias. Entendido isso, a gente pode perguntar, mas o que determina, então, para cada pessoa, para cada proexista, esses determinados objetivos? Os meus vão ser diferentes da Marilza, o da Marilza vão ser diferentes dos seus, Eliel. O que determina isso? Esses objetivos e essas estratégias? Ora, as estratégias, em parte, elas são determinadas pelo contexto, pelos recursos disponíveis, mas, sobretudo, elas são determinadas, as estratégias são determinadas pelos objetivos. Você elabora uma estratégia para alcançar um objetivo. Com isso, a gente já está dizendo que uma parte do conteúdo da proexis é determinado pela outra parte do próprio conteúdo da proexis. As estratégias são determinadas principalmente pelos objetivos. Mas, então, surge a pergunta, o que determina, ou o que determinou os objetivos da sua proexis? Ou seja, falando de outra forma, por que a sua proexis é essa e não outra, não é? E aí a gente vai chegar a um conceito de necessidades evolutivas. Toda proexis, ela é uma solução para um conjunto de necessidades, a nível egocármico, a nível grupocármico, a nível policármico. Então, a sua proexis, ela vai solucionar, ela vai suprir determinadas carências, determinados problemas, determinadas necessidades. Independente de qual for, sempre vai fazer o atendimento dessas necessidades. Necessidades evolutivas. Agora, as necessidades evolutivas são milhares ou milhões para cada consciência, para cada sociedade, para cada coletividade. Então, o que determina aquilo que você vai priorizar? Você não vai atender, por exemplo, a sua proexis, todas as necessidades do mundo, todos os problemas do mundo. Você não veio para atender tudo isso, até porque é impossível. Dentro dos problemas que estão aí no mundo, quais são aqueles que o Eliel tem que se dedicar? E por quê? E aí, o que determina isso? Justamente o conceito de obrigações evolutivas. Quais são as obrigações que determinam ao Eliel a ter que atender
ou ajudar a atender aquelas necessidades evolutivas das consciências, que, por sua vez, então, vai se transformar, essa necessidade, para ser as soluções dela vão se transformar no conteúdo da sua programação existencial. Então, resumindo, uma ProEx ela é composta por objetivos evolutivos e estratégias evolutivas para uma determinada vida. As estratégias são determinadas em grande parte pelos objetivos. Agora, esses objetivos não são do nada, não são um sorteio, não são aleatórios, os objetivos que você veio fazer nesta vida. Eles são decorrentes de determinadas necessidades que você tem que atender. Necessidades suas, intraconscienciais, são as egocármicas, um trafar a ser superado, um trafor a ser desenvolvido, um trafal a ser adquirido. São necessidades grupocármicas, pense nos problemas que tem nos grupos que você faz parte, seja na família, nos amigos, nos colegas de trabalho, na sociedade que você se encontra, e também a nível policármico. Quais são os grandes problemas do mundo? Violência, drogas, a questão das consréus. Então, você veio para atender um grupo de necessidades. E o que determina esse recorte? Ou o que determina o que você vai priorizar? Justamente a noção de obrigações evolutivas. Então, as obrigações evolutivas determinam as necessidades determinam os objetivos, que, por sua vez, determinam as estratégias evolutivas da sua ProEx. Tá? Então, essa é a relação. Quando você assume uma ProEx, isso se torna um para-dever. Só para entender, assim, não sei, vou tentar trazer um exemplo e ver se isso faz sentido, Loche. Então, por exemplo, eu nasci dentro de um grupo Karma, são os meus familiares. Então, existe uma necessidade evolutiva, o fato de ressomar nesse grupo Karma. Mas aí o momento de eu escolher se eu vou vir mulher ou homem, nascer no Nordeste ou alguma coisa, isso seriam estratégias para poder atingir esses objetivos? Sem dúvida, sem dúvida. Essas estratégias podem ser determinadas por você em maior grau ou em maior grau pelo evoluciólogo. Vai depender do grau de liberdade que você tem, aí entrando a questão do grau de determinismo ou maior livre-arbítrio. Mas são estratégias. Por que uma pessoa vem como homem ou outra pessoa vem como mulher? Por que você nasceu no ano que você nasceu, Léo, e não 20 anos antes? Ou 20 anos depois? Então, mas essas estratégias, essas variáveis que você começou a selecionar, por exemplo, por que você nasceu no Brasil e não na Suíça, ou no México, ou na China? Essas estratégias, elas decorrem dos objetivos, certo? Então, a escolha somática vai depender muito do objetivo, com quem você vai se relacionar, com o que você vai fazer. Por exemplo, até a etnia. A pessoa vai vir caucasiano, vai vir negro, vai vir asiático. Por quê? Isso é chute? É aleatório? Ou tem a sua razão de ser? Então, é isso que essa lógica que a gente começa a entender, né? Então, tem princípios que começam a regular isso. Do ponto de vista da obrigação evolutiva, tem algumas regras que vão incidir sobre isso. Por exemplo, você vai priorizar aqueles problemas do mundo que você ajudou a criar no passado. Entende? Então, você vai atuar com aquilo. Mas esse é um critério. É um critério de você vai fazer uma recomposição ajudando a resolver os problemas que você ajudou a criar no passado. Mas também, às vezes, você vai fazer por aproveitamento de uma bagagem que você já tem, que vem na paragenética, para você atuar. Por exemplo, você é um cara que vem da educação física. Provavelmente, você já vem trabalhando isso há muito tempo. E ainda nessa vida você veio, num primeiro momento, eu sei que agora você está fazendo uma transição também dentro de carreira profissional, mas o que indica isso? Você já veio com uma linha de atuação e possivelmente você está fazendo uma transição não só profissional, mas uma transição de manifestação consciencial nesta vida. Então, possivelmente você já mexeu muito com o corpo. Mexeu muito com o corpo, você vai chegar aonde? Você vai chegar no belicismo. Você tem uma ponte aí. Eu vou, inclusive no dia 28 agora de fevereiro,
eu vou apresentar o verbete sublimação serexológica. E eu mostro esse mecanismo, né? Aproveito, estou usando você como cobaia, tá? Como cobaia. Então, eu mostro esse mecanismo, né, de uma maneira mais clara, como é que é o que a gente chama da sublimação serexológica. Então, isso pode ser utilizado dentro da evoluciologia. Beleza. Nós, dentro dos tipos, né, de obrigações evolutivas, o para-dever do intermissivista é diferenciado dessas obrigações evolutivas? Existe alguma diferença? Ela se calça aonde essa diferença ou essa obrigatoriedade evolutiva? Você tem obrigações que são semelhantes para qualquer pessoa, por exemplo, vínculos familiares, né? Mesmo intermissivista ou não intermissivista, ele tem uma obrigação de cuidar dos pais, por exemplo. Tá? Então, você tem uma categoria de obrigações que são independentes de ser intermissivista. Por outro lado, também tem aquelas que são diferentes, são específicas de intermissivista. A gente pode citar o conjunto de obrigações que a pessoa topou ao assumir uma programação existencial. Quando ela resolve, porque não é todo mundo que tem proexis, né? Um intermissivista é que tem proexis. A gente considera quem tem proexis quem passou pelo curso intermissivo. E a proexis, os objetivos principais, essenciais da proexis, eles se tornam uma obrigação, é um contrato que a pessoa faz com ela, com outras consciências, com os amparadores, é uma espécie de contrato. Nesse momento, você tem a obrigação e aquilo se torna um dever que a pessoa assumiu. Tá? Então, a gente chega aí a entender a noção de cláusula pétrea na proexis. Usa-se até esse termo, né, já antigo, dentro da Conscienciologia, que é justamente essas obrigações que são específicas do intermissivista, que a grande maioria das pessoas não tem essa obrigação de cláusula pétrea proexológica. Nós temos. Agora, quando a gente fala cláusula pétrea, subentende-se, você tem aí uma premissa que leva para a ideia de contrato proexológico. Você tem um contrato, uma proex, ela é um contrato, entendeu? Por isso, essa é uma diferenciação aí dos intermissivistas com os demais. Agora, você tem obrigações, por exemplo, dependendo do nível evolutivo. Um desperto, ele vai ter algumas obrigações que um pré-serenão vulgar não vai ter. Uma consciência como um serenão vai ter um conjunto de obrigações que um evoluciólogo não terá. Então, você também tem isso. Mas você tem, conforme o nível evolutivo, você vai ter obrigações que são são específicas daquele nível evolutivo, porque corresponde, obviamente, aos potenciais daquela consciência. Né? Beleza, muito bom. Eu acho que isso aí vai para a gente pensar, e eu acho que os ouvintes, né, que estão ouvindo isso, dá um nó a gente pensar e refletir muito na nossa vida, né? E aí, então, eu vou partir, então, para uma pensata, a ideia desse segundo bloco, que eu achei, e depois você faz um comentário sobre ela, tá? Eu vou estar lendo aqui a pensata, né? A pensata, ela tem a epígrafe, né, estética, né? E ela fala o seguinte: o grande polinômio para dever, cosmoética, evoluciologia e megapriologia é composição por princípios da estética do cosmos. Lex de Ordem Pensata, segunda edição, volume 1, página 640. Você poderia comentar essa pensata? Olha, é algo, não é fácil aí, até da compreensão, né? A questão de composição, eu vejo aí, quando o Valdo coloca isso, que são elementos que têm que, juntos, formar realmente algo maior. Então, aí a ideia de composição, esses elementos estão juntos para compor. E aí, quando ele fala justamente de estética do cosmos, né, eu entendo como justamente essa estrutura harmoniosa, que são esses elementos que propiciam
realmente a constituição de uma estrutura da realidade de maneira harmoniosa, ou pelo menos o ideal de ser, né? Então, esses elementos eles têm que estar presentes na atuação da pessoa para que ela tenha, vamos dizer assim, a sua manifestação de maneira harmoniosa. Agora, é claro que uma pensata como essa, que é profunda, ela dá margem a muitas possibilidades interpretativas, né? Eu penso que a síntese... Só um minutinho, Eliel, desculpa. Eu penso que a síntese dessa pensata pode ser o que está no verbete do para-direito, que é pensar justo, íntegro e reto, de acordo com o fluxo cosmos. E isso não é fácil. Você começar a ter essa preocupação de pensar justo, íntegro e reto, poluir o mínimo possível a energia imanente, né? Dentro da nossa condição de ressomados aqui, no aqui e agora. Eliel, pode ficar agora com você. Uma coisa que eu achei importante também na pensada, quando ele coloca a questão do polinômio, né, Loche? Eu ter o para-dever de ser cosmoético me avança na minha evolução e isso pode constituir a minha mega prioridade. Quer dizer, ele colocou 4 palavras, mas a gente colocar isso em comportamentos, né? O para-dever cosmoético, eu tenho o para-dever de ser cosmoético. Isso é extremamente evolutivo e isso caracteriza a minha mega prioridade evolutiva. Quer dizer, é 4 palavras que, se a gente decompor e entender a relação entre elas, dá para entender o porquê ele colocou essas 4 palavras. Mas muito bacana. Então, eu vou chamar, então, os comerciais, então. Loche, depois a gente volta no nosso terceiro bloco, tudo bem? Tá ótimo. Vamos, então, né, fazer agora uma pausa para os nossos comerciais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da RCI, AM 1320, Face sempre RCI, e YouTube da Paradireitologia. Lembrando sempre, o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar conteúdo para direito, né? Nós estamos aqui no nosso último bloco. Lembrando sempre a Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando nesse último bloco, dando prosseguimento ao nosso papo. E a entrevista com o professor Laene Loche. Então, Marilza, é com você. Nós estamos aqui, professor, chegando ao nosso último bloco do programa. E vamos começar com a nossa pergunta. Na prática, como se aplica o conceito da obrigação evolutiva à PROEX? Quando eu falei ainda há pouco, né, a questão daquele processo em que os objetivos são determinados pelas necessidades e, por sua vez, são determinados pelas obrigações. Se a pessoa tem noção disso, ela poderia... Uma das aplicações, Marilza, é justamente ver quais são as obrigações evolutivas que eu possuo. Então, ela pode olhar, por exemplo, para o grupo karma dela. Vamos pegar a família. O grupo karma não se restringe à família, mas é mais fácil da pessoa entender. Quais as obrigações que ela tem perante a família? Que ela deve cumprir, que ela deve atender, que ela deve responder, em relação a diferentes membros da sua família. Agora, leva isso para algo mais amplo. Se ela faz parte de uma comunidade, quais são as obrigações que ela tem, que ela considera dentro daquela comunidade? Nós temos um livro dentro da Conscienciologia que é chamado Livro dos Credores, para a pessoa fazer uma relação daquelas pessoas com quem ela tem algum tipo de dívida. E isso tem relação com obrigação. Dívida é uma obrigação ser paga. Então, a pessoa ela pode, de maneira muito prática, começar a elencar. E aí tem um ponto interessante, porque como é que surgem essas obrigações? Você tem várias formas, ou várias fontes de obrigações evolutivas. Uma delas não é a única, mas uma delas é quando você causa dano a alguém. Você causou dano a alguém, você vai ter que ajudar a recuperar aquela pessoa de alguma forma, seja qual for a natureza desse dano.
Aí tem as interprisões grupocármicas, por exemplo, né? Mas uma outra forma que a gente esquece, quando a gente pensa em credores, né, a gente pensa muito nessa categoria de alguém que eu prejudiquei no passado, não necessariamente nessa vida, e agora eu vou, de alguma forma, compensar, corrigir os meus erros. Mas existem também outras possibilidades. Por exemplo, aquela dívida que ela decorre da retribuição. Alguém lhe ajudou, Marilza, num determinado momento, e você se sente obrigado, olha só o termo, se sente obrigado a dar algum tipo de retribuição, correto? Você recebeu e você então retribui. Tanto é que esse é um princípio para a pessoa identificar a sua programação existencial. É uma das técnicas, a técnica da retribuição. O que você tem que retribuir? Porque a noção de retribuição aí, a gente pode entender não tanto como credores, mas como merecedores. Quem merece ser retribuído dentro da sua vida? Não é aquelas pessoas que lhe ajudou. Os aportes estão como merecimento? É justamente a relação com o aporte. Você foi em cima do lance. O aporte é aquilo que você recebeu. Então, você agora não é uma dívida por um dano causado. É uma dívida que você sente intimamente, intraconsciencialmente, por um aporte que você recebeu. E aí agora você quer retribuir. Então, veja, isso tem uma relação total com a programação existencial. Se a pessoa começar a fazer um levantamento disso, dos aportes, e outra, quem foi o fornecedor do aporte? Ali já começa a orientar a quem ela deve retribuir. Esse é um tipo de obrigação. Então, você tem, para a gente ter uma noção, a quem você criou algum tipo de dano ou algum tipo de prejuízo. Isso, então, é uma categoria que você pode levantar para que você possa ajudar e fazer assistência para compensar aquilo ou corrigir. A quem você recebeu alguma coisa como aporte, e aí você deve, então, retribuir, é outro elemento importante. Também, dentro do contexto mais amplo, quais são os seus papéis? Aí sim vem aquela pergunta do Eliel no início do programa, na distinção com o dever. Quais são os seus deveres? Na hora, por exemplo, que vocês são voluntários da Juriscons, vocês assumiram certos deveres, assumiram certos compromissos. Entende? Se vocês assumirem esse papel, vocês têm um dever, vocês têm uma obrigação. Por exemplo, vocês dois estão apresentando esse programa, já apresentaram vários programas. Então, isso também está relacionado com esse compromisso que vocês assumiram. Vocês optaram por isso. E na hora que vocês deram a palavra de vocês para fazer esse tipo de assistência, vocês passaram a ter uma obrigação. Quando você começa a ter NEPs, você estabeleceu uma obrigação para o resto da vida, não é? É uma obrigação, é um compromisso, você está, vamos dizer assim, energeticamente assinando um contrato assistencial, que você não pode quebrar esse contrato, não deve quebrar esse contrato. A TENEPS é uma obrigação evolutiva, quando a pessoa assume. Só que é uma obrigação autoimposta, né? Sem dúvida. Mas a PROEX também é autoimposta. Um contrato, por isso que essa pergunta é muito importante, porque você tem várias fontes de obrigações evolutivas. Como eu disse, pelo dano que você pode ter causado, pela retribuição, pelos compromissos assumidos. E aí, nesses compromissos assumidos, justamente ela caracteriza mais ainda o autoimposto. Mas, no fundo, Maria, tudo é autoimposto. Porque você teve a questão de escolher, mesmo os danos que você causou, você foi o responsável. Então, você está se impondo essa obrigação de corrigir. Professor, como é que eu faço um levantamento? Como é que eu faço um balanço dessa existência? Eu queria que você me falasse sobre o Balanço Existencial, edição 2022. Sim, dentro desse contexto das obrigações evolutivas, uma ótima técnica é justamente a pessoa fazer um balanço da vida dela, para ela fazer um verdadeiro inventário das suas obrigações evolutivas no momento, né, na atualidade, a partir dessas categorias que nós nos referimos, né? Os danos, as retribuições, os compromissos assumidos. E o balanço, ele é uma proposta da pessoa fazer, é uma metáfora, né, com um balanço contábil, onde você tem entradas e saídas e um saldo, a gente faz uma metáfora para a vida. Então, na sua vida, desde o seu nascimento até hoje, você
qual é o saldo na relação, no cotejo entre acertos e erros evolutivos? Qual é o saldo entre sucessos, realizações e fracassos, por outro lado? Qual é o saldo entre aquilo que você recebeu da vida, aportes, e as suas retribuições? Quais são as lições que você teve na vida? Qual é o saldo entre acertos e erros? Então, a partir desses cotejos, a pessoa estabelece um saldo dos seus resultados para a vida atual. Isso é a ideia do balanço. E nesse curso, nós realizamos todo ano, uma vez ao ano, no período do Carnaval. Esse ano será de 26, 27 e 28 desse mês, agora, fevereiro. Então, é sábado, domingo e segunda-feira anterior à terça-feira de Carnaval, tá? E ele vai ser um curso totalmente online. Atualmente ele está online em função da pandemia, e a pessoa, então, ela faz um verdadeiro balanço da vida dela, ela é orientada para isso, tem uma série de dinâmicas, tem a apostila que ela vai preenchendo, e a partir desse balanço e desse saldo, ela tem um diagnóstico, ela estabelece um plano de ação. Aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Aonde eu quero estar daqui a 3 anos? Então, ela estabelece esse plano de ação, onde ela é orientada para isso. E a dinâmica desse curso são várias atividades diferentes, com apostila especializada, onde a pessoa vai preenchendo, para ela, ao final, sair com um verdadeiro inventário da sua vida. Nós temos os estudos de caso, nós temos convidados. O tema deste ano do balanço será a resiliência evolutiva. E os convidados, nós vamos ter o Leonardo Rodrigues, que vai falar sobre realinhamento proexológico com Bárbara Ciotto. Então, ele vai trazer essa experiência dele. E esses estudos de caso, Marilza, servem para a pessoa refletir no caso dela. Os participantes, os alunos, vão fazendo o confronto entre o que eles estão assistindo e muitas vezes eles tiram proveito daquelas experiências para o que eles estão vivendo naquele momento. Nós vamos ter o Amaury Pontieri, que vai falar de vivências e reciclagens a partir do Covid. Ele teve o Covid, uma situação crítica, foi internado, foi entubado, esteve entre a vida e a morte mesmo, e aí ele, felizmente, se recuperou, e ele vai trazer essa vivência a partir do paradigma consciencial. Professora Daniela Miari, que vai falar das superações de crises existenciais, um tema que acaba atingindo todo mundo de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, a condição da crise existencial, e ela vai trazer a experiência dela de superação, não só de uma, mas de várias, né? A Daniela é ótima, muito amiga minha. Sim, a Daniela é excelente. Ela é muito boa. Nós vamos ter uma pessoa especial, que talvez você conheça, que chama-se Alexander Steiner, que coincidentemente é o seu filho, né, e vai tratar de um tema muito sério, que é coragem nas decisões de destino. É um tema que alcança todo mundo, porque em termos de proex, em termos da vida, né, sempre a gente tem algum momento que a gente tem que ter, mais do que em outros, a questão da coragem. A coragem de se posicionar, a coragem de realmente escolher, a coragem de decidir. E aqui ainda mais crítico, as decisões de destino. São aquelas decisões que vão ter um grande impacto na vida da pessoa dali em diante, não só às vezes dela, né, principalmente também de outras pessoas que estão relacionadas com ela. Então, o professor Alexander Steiner vai abordar esse tema da coragem nas decisões de destino. Nós vamos ter também um tema que é de interesse muito amplo das pessoas, que é a ideia da dupla evolutiva, né? Quem vai abordar esse tema será um casal, obviamente uma dupla evolutiva, a professora Magali Ornelas e o professor Jeffrey Lloyd. Vamos ver a Magali. Diretamente da Austrália, eles vão abordar esse tema com a palestra, né, com a apresentação, o duplismo internacional sinérgico. Então, trazendo inclusive essa atuação da dupla evolutiva num trabalho de assistência de âmbito internacional. Então, assim, está imperdível, né, com os convidados, com todas as atividades. E um detalhe, esse será o 20º ano do Balanço Existencial. O Balanço, então, está completando aí 2 décadas, são 20 anos de trabalho nesse sentido, ininterrupto, então é uma data especial, e todos que estão nos ouvindo podem participar, porque, como eu falei no início, o curso ele é à distância. Então, quem tiver interesse, é só entrar no site, pode fazer inscrição online,
é www.proexologia.com, tá? Então, E não tem pré-requisito, né? O curso não sem pré-requisito. Sem pré-requisito. Qualquer pessoa se a pessoa pode nem precisa digitar o www, se ela digitar proexologia.com, ela já chega lá. A pessoa que queira fazer. Qualquer pessoa, mesmo que ela... Olha, nunca fiz nada na Conscienciologia. Estou chegando de primeira vez. A gente, ao longo desses 20 anos, sempre teve um grande percentual de participantes de primeira vez, não só no curso, mas na Conscienciologia também. Por quê? Nós vamos tratar da vida das pessoas. Ela vai analisar a própria vida. Então, isso eu garanto que ela vai ser especialista, ela vai entender, e as técnicas são bastante claras para ela alcançar esse objetivo. Ok, professor. Agora nós passamos para o professor Eliel dar continuidade ao programa. Loshi, uma coisa que eu fiquei pensando aqui quais seriam, né, as implicações proexológicas nas obrigações evolutivas? Eliel, a partir da compreensão desse conceito, né, da obrigação enquanto um vínculo entre consciências, na qual uma se submete a fazer algo, a dar algo, ou a não fazer, né, em prol da evolução de outra, e nós temos zilhões desses vínculos, né, com diversas consciências. Por exemplo, na hora que você constitui uma dupla evolutiva, você estabeleceu entre os dois obrigações. Não é? A dupla, a gente citou agora lá da apresentação da Magali e do Jeffrey, mas a noção de dupla é o casal, do ponto de vista evolutivo, estabeleceu de comum acordo uma série de obrigações, né? Tanto de um lado quanto de outro. E esse conceito vai ter uma série de reflexos ou consequências com outros conceitos. Quer ver? São essas implicações. O conceito de obrigação leva à ideia de contrato proexológico que eu já citei aqui. Então, quando você constitui uma dupla evolutiva, você está estabelecendo um contrato proexológico, um contrato evolutivo com aquela pessoa, com aquela consciência, não é? Você tem certas obrigações e ela também em relação a você. Você tem em relação a ela e ela tem a relação. Obrigações afetivas, obrigações sexuais, obrigações evolutivas. Você estabeleceu, então, um contrato. Então, a noção de contrato proexológico está íncito a ideia da obrigação evolutiva. Outro, cláusula pétrea proexológica. Toda cláusula pétrea é uma obrigação evolutiva. Outra, complexo. Como é que a gente vê o complexo do ponto de vista da obrigação evolutiva? Quando você alcança o completismo existencial, o que aconteceu? Extinção da obrigação evolutiva, não é? Você tinha aquela obrigação. Se você foi completista, acabou. Aquele compromisso está finalizado. Então, o complexo significa extinção de obrigação evolutiva. E o incomplexo? Quando você não alcança realiza 100% a sua programação existencial. Do ponto de vista da obrigação evolutiva e do paradireito, a gente pode ver como inadimplemento da obrigação evolutiva. A pessoa está inadimplente. Ela se tornou inadimplente do compromisso proexológico. Melim Melex é um mal-estar pela quebra de contrato proexológico. Você não fez a sua parte. Você não realizou a obrigação que você tinha, que você deveria cumprir. Então, isso dá essa quebra de contrato, essa não realização da obrigação, intimamente dá essa condição de Melim ou de Melex. O mesmo se dá o oposto, quando você tem a euforia ou euferex, representando o cumprimento do contrato, o cumprimento da obrigação evolutiva. Outra implicação, Eliel, morex, moratória existencial. O que é? Você ganhar um tempo a mais, né? Falando da morex A menor. Você ganha um tempo a mais para poder alcançar aquele compromisso. Então, na morex, você tem o quê? O retardamento do cumprimento da obrigação evolutiva. Tá? E aí você tem uma série de outras implicações. Pois não, Marisa? A pensata, professor Eliel. Então, vamos só, né? Eu vou falar aqui a pensata, a epígrafe, né, é paradireitologia, e ela fala o seguinte: a paradireitologia não pode ser excluída de nenhuma abordagem que atinja consciências e princípios conscienciais, sob pena de a personalidade se omitir, se enganar ou errar, onde se desenvolve interassistencialidade lúcida
há de atuar o para-direito? Você poderia comentar hoje? Eu acho que a questão da lucidez, ela tem a ver justamente, que eu citei por alto aqui quando eu falei do paradoxo da obrigatoriedade evolutiva, né? As duas grandes variáveis para você julgar a responsabilidade de alguém é liberdade e consciência, no sentido de lucidez. Então, isso aí já mostra a importância. Para a pessoa realmente agir corretamente, ela tem que ter liberdade e ela tem que ter lucidez, né? Bom, queria agradecer, então, aos ouvintes. Marilza? Quero agradecer ao professor Eliel, meu compassageiro evolutivo do programa, ao professor Losch, que aceitou vir responder às nossas perguntas, ao nosso amado professor Renato, nosso amparador técnico de função, que está aí nos coordenando, e aos nossos ouvintes de uma forma geral e à RCI. Um bom dia para todos, um bom final de semana. Professor Losch. Olha, mais uma vez, obrigado a todos vocês aí pela oportunidade e parabéns pelo programa que vocês estão realizando. Obrigada. Bom, chegamos então ao final do programa. Eu, Eliel Queiroz, professora Marilza de Andrade, e principalmente, né, a presença do professor Alain Losch, aos espectadores, os ouvintes, os que nos honraram essa participação. Queremos também convidá-los para a próxima semana, no mesmo horário, sintonizar a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, Face sempre RCI e YouTube da Paradireitologia.